Beleza? Sejam todos bem-vindos. Vamos corrigir a nossa atividade 01, né? Assunto sobre as leis de Newton. Pessoal, eu coloquei para vocês essa atividade. Ela tem como prioridade mais explorar a parte teórica, mais a parte conceitual, certo? O meu objetivo maior é com que vocês pudessem fixar bem as definições da primeira, segunda e terceira lei de Newton, beleza? As definições de massa, de peso, tudo isso é muito importante. É claro que as questões, tem questões mais complicadas, mais complexas, que eu decidi fazer isso no momento interativo, no momento em que eu vou estar com vocês, para que eu possa, de repente, tirar as dúvidas no momento que a dúvida surgir, tá certo? Então, as questões mais complicadas a gente vai se encontrar lá no momento interativo, onde a gente vai discutir umas questõezinhas bem legais, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui pela questão de número 1, que diz assim, ó: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, né, a função do cinto de segurança está relacionada com a... Gente, para que serve o cinto de segurança? O cinto de segurança ele tem o objetivo maior de proteger você numa eventual colisão entre um carro ou entre uma parede, seja lá o que for. Porque ele evita que o seu corpo seja projetado para frente, evitando que você tenha um acidente grave, né, seja lesionado. Então a função dele é segurar o seu corpo. E a gente viu, né, nas leis de Newton, que a primeira lei de Newton diz que a primeira lei de Newton, a lei da inércia, fala, né, que o corpo ele tende a permanecer no seu estado natural, o estado natural de movimento ou de repouso. Ou seja, quem está em movimento quer continuar em movimento, quem está em repouso quer continuar em repouso. No caso da nossa questão, fala que a pessoa, né, usa o cinto de segurança, né, para prevenir lesões mais graves, ou seja, em casos de acidentes. Então, a primeira lei de Newton é exatamente isso. Ele vai segurar você, o cinto de segurança, ele segura para que você seja projetado para frente. Então, isso é um princípio, né, é um princípio que fala exatamente da primeira lei de Newton. Então, a nossa resposta é o item A, ok? Bom, professor, e lei de Snell, lei de Ampère, gente, esse assunto vocês vão ver mais lá na frente. A lei de Snell está relacionada ao assunto lá do Física 2, né, de refração, da passagem da luz de um ambiente para outro ambiente, enfim, a gente trabalha com isso lá. A lei de Ampère e a lei de Ohm são assuntos relacionados à Física 3, a parte de eletricidade, magnetismo, beleza? E a primeira lei de Kepler, nós ainda vamos estudar isso lá no finalzinho do ano, quando nós formos falar sobre gravitação universal, beleza? Então, a nossa resposta é o item A. Segunda questão. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Diz assim o item A: se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. Olha só, gente, a questão está errada, né? Primeiro que o movimento do ônibus, ele sim afeta tudo que está no seu interior, né? Você já imaginou quando o ônibus está em deslocamento, quando ele dá uma freada rápida, todo mundo vai para frente. Então, significa dizer que o que acontece com o ônibus afeta sim tudo que está no seu interior. Então, se o ônibus está com 80 km por hora, você que está dentro desse ônibus também estará com 80 km por hora, tá certo? Então, o item está errado por esse motivo e por outro motivo também. A trajetória do objeto que cai no ônibus, ela não é uma trajetória retilínea. Ela é retilínea para quem está dentro do ônibus, mas para quem está do lado de fora, né, como ele disse, utilizando aí em relação ao solo, o movimento ele é parabólico, né? Ele é parabólico, ok? Letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo o quê? Na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Essa questão está correta. É o item correto, é o item B, certo? É exatamente o que nós falamos na primeira questão, ok? Então, o cinto de segurança, ele serve para evitar que o nosso corpo seja arremessado pela frente, evitando que a gente sofra algum tipo de lesão, beleza?
Bom, o item C diz, quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Gente, esse item está erradíssimo, certo? Muito pelo contrário. Quanto maior a massa, mais inércia, mais dificuldade eu tenho de alterar a sua velocidade. Imagina só que você tem uma pedra de 200 quilos e você tenta colocar ela em movimento. É muito mais difícil colocar uma pedra em movimento de 200 quilos do que uma pedra de 1 quilo, né? Então, quanto mais massa, mais dificuldade eu tenho de alterar a sua velocidade. Ou para colocar ou para fazer com que ela se movimente, ou para fazer com que ela fique em repouso. As duas situações são complicadíssimas quando a massa é muito alta, beleza? E letra D, o estado de repouso e movimento retilíneo independem do referencial, está erradíssimo, né? Movimento e repouso é algo que eu vou definir baseado num referencial. A gente já estudou isso no bimestre passado. Para tudo que eu vou fazer na física, definir posição, definir velocidade, dizer se um corpo está em movimento, está em repouso, eu preciso de um referencial, beleza? Questão de número 3, vamos lá. Pessoal, a questão número 3 é o seguinte, ó. Deixa eu colocar na apresentação aqui. Bom, diz assim, ó, uma pessoa que na Terra possui uma massa de 80 quilos, né? Qual o seu peso na superfície da Terra e na superfície da Lua? Então, uma pessoa que na Terra possui uma massa de 80 vai ter que peso na Terra e na Lua? Aí ele diz, considere a aceleração gravitacional na Terra 9,8 e na Lua 1,6. Pessoal, questãozinha fácil, tranquila, né? Vale salientar que normalmente a aceleração gravitacional na Terra ela tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. No entanto, a questão especificou, ela colocou para você como sendo 9,8. Então você obedece o que está no comando da questão. Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular o peso? Gente, nós vimos lá no nosso material que o peso ele é calculado como sendo a massa vezes a aceleração gravitacional local. Então, se eu estou na Terra, a aceleração gravitacional é a da Terra. Se eu estou na Lua, a aceleração gravitacional é a da Lua. Se eu estiver em Marte, a aceleração gravitacional de Marte. Então, o peso ele está diretamente ligado à gravidade. Professor, e a massa? A massa ela independe do lugar. Tanto faz você estar na Terra, como na Lua, em Júpiter, em Plutão, Marte, enfim. Qualquer lugar, a massa é sempre a mesma. Por quê? Porque a massa ela é a quantidade de matéria de um corpo. Para você entender melhor, é como se eu tivesse o seguinte. Imagine só que eu tenho uma sacola com 10 laranjas aqui na Terra. Se eu for lá para a Lua e levar essa sacola, a sacola vai continuar tendo 10 laranjas. O que vai diferenciar aí é o peso. O peso dessas 10 laranjas na Terra é 1 e o peso lá na Lua é outro. Por quê? Porque a gravidade é diferente. Né? Veja que a gravidade na Terra é 9,8 e na Lua 1,6. Portanto, o peso está diretamente ligado à gravidade. Quanto maior a gravidade, mais pesado ele se torna. Ok? Então vamos fazer o cálculo. Utilizando aqui a nossa equaçãozinha. Ó. Peso na Terra vai ser a massa, que é 80, multiplicado pela gravidade na Terra, que vale 9,8. Então, 80 vezes 9 peso na Terra, né? Ó, 80 vezes 9,8, isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer essa continha aqui rapidinho aqui, ó. Se você pegar o 80, se você tirar esse zero aqui, ó, eu posso tirar essa vírgula, né? Então é como se fosse 8,98. E aí eu estou fazendo a continha aqui no papel, né? Esse resultado vai dar 784. Então, 784. Qual é a unidade de peso? Newtons. Então, 784 newtons. Bom, e o peso lá na Lua? Da mesma forma, o peso na Lua vai ser a massa da Lua, que é 80. Perdão, massa na Lua não. A massa do corpo, que é 80, vezes a gravidade lá na Lua, que é 1,6. E aí, multiplicando, né, ó, 80 por 1,6, você vai encontrar como resultado, né, ó, fazer aqui 128. Então, 128 newtons, ok?
128 newtons é o nosso resultado. Então, a resposta aí seria o item A da nossa questão, beleza? Muito bem. Voltando lá para o nosso material, nós temos a questão de número 4. Diz assim, ó: após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marquem a alternativa correta. Gente, o que é que o aluno percebeu? Ele disse, eu estudei a terceira lei de Newton, e o professor disse lá na aula que a terceira lei de Newton diz que para toda força de ação existe uma reação. Beleza, então se o cavalo puxa a carroça puxa o cavalo com a mesma intensidade. Perfeito. Só que ele não percebeu o seguinte, que segundo o que ele está dizendo, o aluno aí na questão, disse o seguinte, então a carroça ela não deveria sair do lugar, nem o cavalo. Por quê? Porque se o cavalo puxa a carroça e a carroça puxa o cavalo com a mesma força, não era para ninguém para canto nenhum. Só que tem um detalhe. O cavalo, quando ele vai puxar a carroça, ele aplica a força onde? Na carroça ou ele aplica a força no chão? Ele vai aplicar a força no chão. E a força lá no chão vai fazer com que ele consiga arrastar o quê? A carroça. Então vamos lá. O nosso coleguinha aqui, o estudante, ele se equivocou no seu pensamento, né? Então, letra A, o estudante está correto? Não, o estudante não está correto. Ele está errado. Então, item B, o estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo seu movimento. Questão correta é o item B. Porque ele consegue empurrar o chão empurra ele. Então, pessoal, muito cuidado com isso. No caso aí dessa questão, ela é bem interessante, porque realmente, de fato, o cavalo puxa a carroça puxa o cavalo. Só que a força que o cavalo aplica, primeiramente, não é na carroça. Ele aplica uma força no chão e o chão aplica uma força no cavalo, que consequentemente aplica uma força na carroça. Então, o grande responsável pelo movimento é o chão, é a força de atrito que há entre as patas do cavalo e o chão, beleza? Item C, o estudante está correto? Não, isso aqui está errado. Letra D, o estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, até aqui está correto, mas atuam em corpos diferentes, até aqui também está correto. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça se movimentará. Não, pessoal, está errado porque esse texto aqui, essa parte aqui está errada, porque de fato haverá o equilíbrio entre a força que o cavalo aplica no chão e a força que o chão aplica no cavalo, ok? Bom, então a nossa resposta é o item B. Quinta questão. Marque a alternativa correta a respeito das grandezas peso e massa. Muito bem. Peso e massa representam a mesma grandeza física, isto é, a força com a qual um corpo é atraído por um planeta. Errado. Gente, peso e massa não são as mesmas grandezas físicas. O peso é uma força, a massa tem nada a ver com força. A massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. E o peso é uma força de atração gravitacional entre as massas. Beleza? Então o item está errado. Letra B. Peso e massa são forças, ou seja, tipos de grandezas vetoriais. Errado. Peso é força. Massa não é força, certo? E outro detalhe que a questão traz aqui, que eu queria compartilhar com vocês. O que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais? A questão B fala de vetorial e a C fala de escalar. Vamos tentar entender o que é isso. A física é dividida em dois tipos de grandezas. Nós temos as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. O que são grandezas vetoriais? São grandezas, pessoal, que eu preciso ter 3 informações para que eu possa definir de fato o que está acontecendo. Por exemplo, se eu digo assim, Joãozinho, caminhe 5 metros. Bom, aí você vai pensar, poxa, eu vou caminhar 5 metros para onde? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Se você precisa dar essas informações, é porque a minha grandeza ela é vetorial. Eu preciso ter intensidade, valor numérico, eu preciso dizer qual é a direção e eu preciso dizer qual é o sentido. As grandezas escalares, elas não precisam dessa informação. Eu preciso apenas dizer qual é a quantidade que ela tem. Por exemplo, a massa é uma grandeza escalar? Sim,
Porque se eu digo 5 quilos, 5 quilos eu não preciso dizer se é 5 quilos para cima, para a esquerda, para a direita. 5 quilos é 5 quilos. Ponto final. Se eu digo temperatura, a temperatura é uma grandeza escalar. Eu não preciso dizer qual é a direção e o sentido da temperatura. Temperatura, 35 graus Celsius é 35 graus Celsius e ponto final, né? Por exemplo, a força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque eu preciso dizer para onde eu vou aplicar essa força, em que direção, em que sentido eu preciso aplicar essa força, beleza? Então o item B está errado, porque ele diz que peso e massa são forças. Letra C, a massa é uma grandeza vetorial. Errado. A massa é uma grandeza escalar. E o peso é uma grandeza vetorial, certo? Letra D, a massa é a quantidade de matéria existente num corpo. Correto. E o peso é uma grandeza escalar. Errado. O peso não é uma grandeza escalar. O peso é uma grandeza vetorial. Eu preciso dizer em que direção e sentido eu estou aplicando esse peso, beleza? Lembrando que o peso, né, ele tem como direção vertical e o sentido é para baixo, tá certo? E letra E, com certeza é a nossa resposta, diz assim, a massa é a quantidade de matéria existente em um corpo, correto? E o peso é uma grandeza vetorial que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra, corretíssimo. Essa é a definição correta, tanto de massa quanto de peso. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o nosso momento interativo, beleza? Tchau, tchau.